Olá, nós iremos apresentar agora o nosso artigo de revisão bibliográfica para a disciplina de Políticas de Saúde, e o título do nosso artigo é O Câncer de Mama sob a perspectiva de políticas públicas, uma revisão narrativa. Os membros do grupo são Alice Santana, Ana Júlia Alves, Raquel Goes, Fábio Meneghesio, Marina Rodrigues, Júlia Abreu, Laura Moreira e Júlia Lopes. O câncer de mama acomete em sua maioria mulheres e é o tipo de câncer que mais mata esse gênero, com cerca de 29,9% de óbitos entre as mulheres portadoras de câncer no Brasil, segundo dados do INCA de 2020. Os altos números de casos são um desafio para vários países no controle da doença. E essa neoplasia tem o seu desenvolvimento relacionado a condições de idade avançada, características reprodutivas, histórico familiar e pessoal e etc. E o tratamento apresenta opções medicamentosas ou não farmacológicas. Nesse artigo, nós iremos abordar as noções conceituais sobre o câncer de mama, os aspectos epidemiológicos, os fatores de risco, o tratamento, os medicamentos utilizados no SUS. As políticas de saúde pública são importantes para a democratização no acesso à saúde. No século XIX e século XX, as políticas públicas eram mais voltadas para endemias, como a sífilis e a tuberculose, mas com os crescentes casos de câncer, essa doença se tornou pauta de saúde pública a partir do século XX. E, de acordo com o INCA, é previsto um crescimento progressivo na incidência do câncer de mama em mulheres a partir dos 40 anos e, consequentemente, na mortalidade. E por se tratar de uma doença que muitas vezes as causas são independentes dos hábitos do paciente, uma rede de apoio se faz importante para tratar a neoplasia. Então, o que seria o câncer? A etiologia do câncer é definida por um acúmulo de variações prejudiciais em genes responsáveis pela regulação do crescimento e divisão celular, fazendo com que essas células cresçam ou se dividam desordenadamente até formar o tumor. Esse tumor pode ser benigno, quando a neoplasia tem o seu crescimento mais ordenado, ou maligno, de crescimento descontrolado, de forma rápida, sem limites nítidos e com um alto potencial de invasão em tecidos vizinhos. Assim, o câncer de mama é um tumor maligno que se desenvolveu a partir das células da mama. O desenvolvimento desse tumor a partir das células epiteliais é chamado de carcinomas, e quando o carcinoma advém da mama, desenvolvendo-se a partir de ductos ou lóbulos da mama, ele é chamado de adenocarcinoma. Em alguns casos, o câncer se origina do estroma, tecido conjuntivo gorduroso e fibroso. Existem várias classificações referentes aos tipos de câncer. O tipo histológico é quando a célula no qual o câncer se desenvolveu é o foco. Tem a classificação por grau e estágio também. O grau refere-se a como as células se parecem sob o microscópio. E o estágio refere-se a como essas células se comportam. Os cânceres também podem ser do tipo invasivo e in situ que serão abordados mais profundamente no nosso artigo. O câncer in situ, ou também chamado de carcinoma intraductal, começa no ducto mamário e se restringe a uma determinada área. Ele não tem acesso a vasos linfáticos ou vasos sanguíneos e não invade tecidos vizinhos. Já o câncer de mama invasivo atinge os tecidos. Na figura aqui ao lado, o câncer in situ ele estaria representado pelo estágio 0, né, já que ele não possui nenhum acesso ao tecido que contém os vasos linfáticos e vasos sanguíneos, representados em verde e vermelho. Já os estágios posteriores, né, de 1 a 4, seriam a evolução do câncer de mama invasivo, porque eles já estão aqui atingindo os tecidos, o tecido aqui, que contém esses vasos. E o carcinoma, o câncer de mama invasivo, ele tem os subtipos carcinoma ductal invasivo, sem outras especificações, que corresponde a cerca de 75 a 80% dos cânceres de mama invasivos, segundo dados da OMS. Ele possui características histológicas muito heterogêneas também, e 90% de seu volume não deve corresponder a nenhuma outra subcategorização.
Já o carcinoma lobular invasivo, né, que seria um outro subtipo do câncer de mama invasivo, ele possui características histopatológicas mais específicas, como, por exemplo, células de baixo grau nuclear e dispostas em fila indiana sobre um estroma fibroso, né, e variam também de grau 1 a 3. Tem também os carcinomas medulares e mucinos, além dos tubulares e metaplásicos, porém esses são menos recorrentes. Em relação aos aspectos epidemiológicos, nós temos que o câncer de mama se configura como um problema de saúde pública, tanto em países em desenvolvimento, como o Brasil, quanto em países mais desenvolvidos, como, por exemplo, os países da Europa Ocidental e os Estados Unidos. Felizmente, o câncer de mama ele tem uma sobrevida de cerca de 80% após 5 anos de diagnóstico. Essa alta incidência, tanto em países em desenvolvimento quanto em países desenvolvidos, se dá pela dificuldade na prevenção primária, o que causa dificuldade em eliminar fatores de risco e também dificuldade em diagnosticar e tratar essas lesões. Consequentemente, essas dificuldades contribuem para o aumento, né, tanto na incidência quanto na mortalidade do câncer de mama em todo o mundo. Em relação à incidência, nós temos que, segundo os dados do INCA, 2,3 milhões de novos casos de câncer foram diagnosticados em 2020, sendo que deste total, 24,5% constituem casos de câncer de mama. Em relação aos óbitos, no Brasil nós temos que em 2019, 16,4% dos óbitos de casos de câncer foram relativos a câncer de mama, ficando o câncer de mama em primeiro lugar no país em relação a óbitos. Diante disso, nós podemos dizer que no mundo há uma elevada incidência de câncer de mama, onde de 14,23 óbitos são registrados a cada 100 mil mulheres. No Brasil, todas as regiões apresentam como maior taxa de óbitos por câncer o câncer de mama, com exceção da região norte, onde a primeira maior taxa é de câncer do colo do útero. Em relação ao câncer de mama nos homens, nós podemos dizer que também ele acomete os homens, porém de forma rara, configurando apenas 1% do total de casos. E o diagnóstico é mais tardio em homens quando comparado às mulheres. Quando a gente pega a mortalidade por região, nós temos que a maior é na região sudeste, com 16,9%. Logo em seguida vem centro-oeste, com 16,5%. Depois a região nordeste, com 15,6%. A região sul, com 15,4%. E, por último, a região norte, com 13,2%. A ocorrência do câncer de mama. Esse tipo de câncer é o segundo mais frequente no mundo, sendo a neoplasia que mais mata mulheres. Ele também é um dos mais temidos entre as mulheres devido à sua alta frequência. No Brasil, anualmente, nós temos 16 mil novos casos que causam cerca de 6 mil óbitos, né? Que são dados alarmantes comparados com outros tipos de câncer. Além disso, é a neoplasia que mais mata mulheres no mundo inteiro. Ele é responsável por cerca de 20% da incidência de câncer e de morte associadas a neoplasias. Ainda falando sobre a ocorrência do câncer de mama, eu vou falar um pouco sobre alguns fatores determinantes para a ocorrência. A gente tem o histórico familiar, ter a primeira gestação após os 30 anos, ou casos de nuliparidade, né? Também a menarca antes dos 12 anos ou a menopausa após os 55 anos, tabagismo, obesidade, sedentarismo, terapia de reposição hormonal ou anticoncepcional por longos períodos de tempo. Todos esses fatores, eles são cientificamente comprovados como fatores que podem fatores determinantes para que as mulheres elas possam desenvolver esse tipo de câncer. Isso. Eu vou falar também um pouco sobre diagnóstico e tratamento. O SUS, né, o Sistema Único de Saúde, ele se organiza em regiões de atenção à saúde, conhecido como os RAS, e aí a gente vai ter a atenção primária ou básica,
a secundária ou de média complexidade ou a terciária de alta complexidade. A atenção primária, ela é o eixo principal dessa estrutura e ela é responsável pela comunicação da rede e de organização dos serviços e demandas para os níveis secundários e terciários. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a recomendação é que ocorram ações de prevenção, detecção precoce e tratamento para o controle desse câncer, né? A detecção precoce, ela é constituída pelo rastreamento diagnóstico precoce, se utilizando de técnicas como a mamografia, o autoexame, o exame clínico, a ultrassonografia e a ressonância magnética nuclear. Mas, segundo as diretrizes, né, para a detecção do precoce do câncer de mama, as recomendações são que a mamografia seja feita apenas para mulheres entre os 50 e os 69 anos, com uma periodicidade bienal, uma vez que há evidências que os riscos são maiores que os benefícios nas demais faixas. O emprego das demais técnicas deve ser avaliado também em função do risco-benefício e não são fortemente recomendados pelo Ministério da Saúde. O diagnóstico precoce, ele se direciona a indivíduos com sinais e sintomas suspeitos, buscando a identificação do câncer no seu estágio inicial. Com isso, é muito importante que ocorra uma conscientização, né? Já que diagnóstico precoce, ele é direcionado a indivíduos com sinais e sintomas suspeitos, buscando a identificação do câncer no seu estágio inicial. Por isso, é muito importante a conscientização e campanhas que busquem orientar as mulheres sobre os sinais e sintomas e quando buscar esse atendimento médico, né? Então, como o Outubro Rosa e a prática de autopalpação para que estimule as mulheres a conhecerem o seu corpo, a modo de identificar alterações normais na mama, né? Relacionadas ao ciclo menstrual, envelhecimento e também a alterações suspeitas. Ainda sobre diagnóstico e tratamento, o SUS disponibiliza 2 tipos de tratamento. O não farmacológico, que é realizado através da mastectomia, né? Que é a cirurgia na região da mama, ou o medicamentoso, que aí a gente vai ter 3 tipos, que pode ser a quimioterapia, que tem a classificação relacionada ao mecanismo de ação da célula, e esse mecanismo ele pode interferir diretamente no DNA, quando há início da divisão celular ou ainda decompor as proteínas necessárias para a síntese e divisão do DNA. A gente também tem o tratamento com imunoterapia, que ele consiste em aumentar a eficácia do sistema imunológico do paciente frente ao tumor. E essa farmacoterapia utiliza anticorpos tumorais específicos. E por fim, a gente tem a hormonioterapia, né, que tem como finalidade inibir as ações dos hormônios que auxiliam no crescimento do tumor. A terapia para o tratamento de câncer, ela é muito ampla e envolve uma série de medicamentos. E aí, cada paciente, ele deve ter um atendimento por uma equipe especializada que possa dar um diagnóstico correto e dispor dos meios adequados para a realização do melhor tratamento para aquele caso. Em relação aos medicamentos utilizados no tratamento do câncer de mama, temos que a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, mais conhecida como RENAME, determina quais são esses medicamentos. De acordo com a Política Nacional de Medicamentos, esta afirma que o Ministério da Saúde estabelecerá mecanismos que permitam a contínua atualização da RENAME, que é um imprescindível instrumento da ação do SUS, na medida que contempla um elenco de produtos necessários ao tratamento e controle da maioria das patologias prevalentes no país. Tendo em vista isso, a RENAME possui um papel estratégico muito importante nas políticas de saúde, pois é responsável por relacionar os medicamentos utilizados no SUS. Ademais, a RENAME é elaborada atendendo os princípios fundamentais do SUS. É importante frisar que há tratamentos curativos para cerca de 1/3 dos casos de câncer, particularmente os de mama, quando são detectados precocemente, tratados com cirurgia, radioterapia e quimioterapia. Os medicamentos utilizados no tratamento das neoplasias, de acordo com a RENAME em 2020, são
os alquilantes, que impedem a célula de se reproduzir, danificando seu DNA e atuam em todas as fases do ciclo celular. Antimetabólitos, que interferem no DNA e RNA, substituindo seus blocos de construção normal, além de produtos naturais, antibióticos, adjuvantes de terapia antineoplásica e alguns outros. Aqui vemos os medicamentos essenciais que estão no documento da Rename e também a lista de medicamentos essenciais da Organização Mundial de Saúde, que é uma lista de medicamentos considerados os mais eficazes e seguros para responder às necessidades de um sistema de saúde, além de possuir um bom custo-benefício. Os medicamentos que estão concomitantemente em ambas as listas são ciclofosfamida, que é um alquilante, fluoracil, que é um antimetabólito, metotextrato, que também é um antimetabólito, doxorubicina, um antibiótico, leuprorelina, que é um adjuvante de terapia antineoplásica, e um tamoxifeno, que também é um adjuvante. Os demais medicamentos recomendados presentes na lista da OMS, apesar de estarem disponíveis no mercado e estarem na lista da TC, que é uma classificação amplamente utilizada internacionalmente, né, para classificar as moléculas de ação terapêutica, eles não são disponibilizados pelo SUS. A tabela de procedimentos quimioterápicos do SUS não se refere a medicamentos oncológicos, e sim a situações tumorais específicas que orientam a realização desse tratamento e independe do esquema terapêutico que está sendo utilizado. A assistência oncológica do SUS está inserida na assistência de saúde de média e alta complexidade, a MAC. E por essa razão, os medicamentos são fornecidos por meio da inserção dos procedimentos quimioterápicos registrados no subsistema de autorização de procedimento de alta complexidade do Sistema de Informação Ambulatorial, conhecido como APAC-CIA. O financiamento de medicamentos oncológicos é dado pelo Ministério da Saúde. As secretarias municipais e estaduais de saúde não disponibilizam diretamente esses medicamentos. Os hospitais habilitados em oncologia pelo SUS podem ser tanto públicos quanto privados, e estes são os responsáveis pelo fornecimento dos medicamentos utilizados no tratamento das neoplasias, por meio da APAC-CIA, como dito anteriormente. Posteriormente, são ressarcidos pelo Ministério da Saúde. Esses medicamentos são padronizados, adquiridos e prescritos pelo próprio hospital e devem seguir, quando houver, os protocolos e diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde. Em suma, o artigo demonstra que o câncer de mama é um grave problema de saúde pública, tendo em vista sua alta incidência e mortalidade. Ademais, os fatores de riscos correlacionados ao desenvolvimento da doença, tal como fatores genéticos, sociais e doenças prévias associadas, são questões a serem vistas mais cuidadosamente por todo o sistema de saúde. Por isso, é necessário políticas públicas efetivas que resultem em uma melhoria no campo de atenção ao câncer de mama, pois a precariedade da atenção primária em regiões distantes dos centros urbanos gera um diagnóstico muito posterior ao necessário para que haja intervenções rápidas e eficazes. Portanto, há necessidade de um alinhamento mais efetivo e democratização do acesso em toda a rede SUS, para que seja possível vencer os desafios impostos pelo câncer de mama. A atenção primária, especializada e hospitalar em toda a extensão do SUS devem trabalhar em conjunto. Obrigada pela atenção e essas são as nossas referências.